boa noite. Estamos aqui de volta nessa segunda-feira às 20h30 com mais um programa Alfredo Scaff Convida. E hoje o convidado é um professor querido, um professor que ensina a todos como falar em público, é um mestre em comunicação, um grande amigo, o professor Reinaldo Polito. Tudo bem com o senhor, doutor? Muito bem, Alfredo. Prazer enorme estar aqui no seu programa. Prazer é meu. Doutor Reinaldo, existem vários alunos, várias espécies, tipos de alunos que lhe procuram, né? Pessoas que querem falar porque muitas vezes estão numa entrevista de emprego, políticos que precisam falar em público, até mesmo professores que precisam se aprimorar. Como é que o seu curso trabalha todo tipo de pessoa? Quer dizer, aquelas pessoas mais e menos introvertidas, existe uma separação de turmas para isso ou é uma coisa que todo mundo precisa aprender desde o começo? Essa questão vem assim como uma luva, Alfredo, porque se nós analisarmos bem, pense naquele que está frequentando a faculdade, é o aluno. Cada vez mais a faculdade exige do aluno apresentações orais dos seus trabalhos. Quando chega no final do curso, ele tem que fazer a apresentação do TCC, é o trabalho de conclusão do curso. E se ele não se sair bem, isso pode representar pontos negativos na nota dele. Termina a faculdade, bom, agora estou resolvido, não tenho mais problema. Aí é que ele vai para o mercado de trabalho, tem que fazer entrevistas, participar de dinâmicas de grupo, e ele vai concorrer com pessoas mais ou menos do mesmo nível. Fala uma língua ou duas, tem experiência no exterior ou não tem, conhece informática. E quem é que a empresa vai escolher? Aquele que for mais articulado, aquele que for mais comunicativo. Entrou na empresa, resolvido o problema. Pegue, por exemplo, o engenheiro. O engenheiro, como conhece muito bem matemática, lógica, cálculo, ele cresce rapidamente nos primeiros estágios da carreira profissional. Quando ele chega na gerência, na diretoria, o que ele menos vai usar é engenharia, porque aí ele precisa participar de reuniões, fazer apresentação de projetos, apresentação de propostas, abrir seminários, ou seja, ele depende da comunicação para preservar o que conquistou e para continuar crescendo. Portanto, em todas as situações a comunicação é fundamental. É verdade. E no começo da carreira ele recebe recomendações e ao final ele tem que passar as recomendações. É diferente esse estágio, né? E até para aprender como receber essas orientações é importante ter uma boa comunicação. E na hora de passar, ele precisa aprender a pensar com a cabeça do ouvinte, do subordinado, do colega de trabalho, do superior hierárquico, do cliente, do fornecedor, enfim, a vida é comunicação. Professor, o aluno de oratória que pretende falar em público, doutor Reinaldo, ele não pode achar que ele vai sair do curso fazendo tudo. Porque existe uma falsa impressão de dizer o seguinte: eu vou fazer o curso de oratória e vou conseguir falar em qualquer lugar com muita facilidade. Quer dizer, é necessário um treinamento durante a vida. O curso é uma parte desse processo todo. Precisa se treinar muito, a pessoa vai errar muito, vai corrigir os seus erros. Isso tudo é muito normal, né? Algumas pessoas vão experimentando desde os primeiros passos. Já na vida escolar, ele se apresenta, comete erros, volta, fala. Outros ou não têm essa oportunidade para falar ou não aproveitam as oportunidades que surgem e aí deixam de desenvolver. Só que quando ele entra na vida profissional, por exemplo, ele não pode, dependendo da função que ele tenha, ele não pode cometer erros primários de comunicação. E a escola é um local ideal onde ele pode ir, cometer todos os erros, aprender, reaprender, até que ele saia pronto de lá. Quando uma pessoa faz um curso de oratória, quando frequenta a nossa escola, por exemplo, ele sai dali prontinho para fazer apresentações em todas as circunstâncias. Agora, você tem razão, ele vai aprimorar, ele vai aperfeiçoar. Eu sou professor de oratória há 38 anos. Todos os dias eu estou aprendendo. E se fosse possível eu ser aluno do meu curso, eu seria e com certeza aprenderia muito. Porque não é só o fato de você aprimorar a comunicação, muda muito. O público que você encontrava há 10 ou 20 anos não é mesmo o público de hoje. As aspirações que as pessoas têm hoje são diferentes das aspirações que as pessoas tinham há algum tempo. Então é preciso que a pessoa encontre o aprimoramento dela, mas também saiba adequar, adaptar a sua comunicação de acordo com a mudança que as pessoas vão tendo ao longo da vida também. Professor,
Aquelas pessoas, o senhor deve ter encarado isso, obviamente, nesses 38 anos de experiência. Existem pessoas com menos e mais facilidade para falar? Como é que o curso encara aquela pessoa que diz assim, eu sei que eu sou tímido, eu sei que eu sou muito introvertido, e ao lado dela, na mesma sala de aula, existe aquele aluno que diz, não, eu estou aqui para me aprimorar porque eu sei falar, eu sou, entre aspas, cara de pau, eu falo em qualquer lugar, mas eu estou falando errado. Perfeito. Como é que o curso encara esses dois alunos? Porque são pessoas totalmente diferentes, alguns com problemas de introversão muito grande, que precisa tirar isso da pessoa, e outros com, entre aspas, com relativa facilidade. Isso, exato. Como é que esse método atua nessas duas pessoas? Bom, a pessoa é orientada a partir do nível de comunicação que ela tenha. Tem gente que chega nesse patamar de comunicação e outros chegam nesse patamar. Embora o curso seja em grupo, mas a orientação é individual. Então, aquele que está aqui ele vai receber uma orientação específica para o seu nível de comunicação. Aquele que está aqui, da mesma forma, vai receber uma orientação específica. E todos vão crescer. Então, esse vai crescer a partir daqui, esse vai crescer a partir daqui. E é importante isso porque ele recebe uma orientação individualizada e vai ter uma plateia heterogênea à sua frente. E você tem, por exemplo, se nós pegarmos nas últimas décadas, o melhor orador que apareceu aqui no Brasil foi, sem dúvida, o Roberto Jefferson. E o que eu recebi de aluno querendo aprender a falar como o Roberto Jefferson, aquela gesticulação mais teatral, aquela comunicação fisionômica, aquela voz forte, todos sempre admiraram muito essa qualidade de comunicação do Roberto Jefferson. Quem apareceu no meu curso para fazer o curso? O Roberto Jefferson. E aí você pergunta, escuta, mas você é o cara, todo mundo quer falar como você é a referência. Ele diz o seguinte, Polito, eu pensei bem e cheguei a uma conclusão. Alguém que faz esse trabalho como você faz há quase 40 anos, todos os dias, com certeza deve ter algo para me ensinar. Então veja que alguém que tem uma comunicação já no nível muito elevado, ele consegue o aprimoramento a partir daqui. E gostou tanto, só para completar essa informação a respeito do Roberto Jefferson, que mandou a filha dele, a Cristiane Brasil, que se reelegeu pela 3ª vez vereadora no Rio de Janeiro, para fazer o curso também. Então veja que cada um é orientado a partir do patamar de comunicação que se encontra naquele momento. Tem pessoas altamente acostumadas com o microfone diariamente, porque é a função deles, né? Sim. E algumas pessoas que vão muito preocupadas. Por exemplo, quando eu dei aula para a Sabrina Sato. A Sabrina chegou com uma preocupação muito grande, porque ela sabia que aquele jeito meio acaipirado de falar, aqueles R's muito acentuados, que isso fazia parte da característica dela. Ela tinha muito receio de perder isso. Quando eu disse que o curso não mexeria com a característica pessoal dela e que ela encontraria o aperfeiçoamento a partir dali, ela ficou feliz da vida, porque se você analisa a comunicação da Sabrina Sato, ela saiu de um patamar, melhorou, encontrou o aprimoramento dela e não perdeu aquelas características pessoais que ela tinha de comunicação. Tanto que hoje ela faz o programa dela, está tendo muito sucesso e mantém o mesmo jeito, interiorando, e é isso que acaba cativando as pessoas. Não existe uma padronização de oratória. Não Cada existe. um tem a sua oratória com as regras principais, Isso. com as regras básicas, e o aprimoramento é muito de cada um, né, doutor Reinaldo? Porque a pessoa precisa querer o aprimoramento. Se ela faz o seu curso e não fala em público anos, ela vai perder todo o ensinamento, ela vai perder esse exercício. Mais ou menos assim, porque como eu procuro desenvolver a comunicação a partir do próprio potencial e fazer com que a pessoa respeite a sua naturalidade, a sua espontaneidade, quando ela aprende, ela não esquece mais, é como andar de bicicleta, porque ela vai encontrar o aprimoramento, mas vai continuar sendo ela mesma. Se eu estabelecesse padrões de comunicação, Alfredo, você tem que falar assim, 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 você aprende, mas depois de um determinado tempo, você percebe que está interpretando um papel, que você está vivendo uma personagem, se sente desconfortável, e aí volta a fazer exatamente o que fazia antes. Quando a comunicação é desenvolvida a partir do próprio potencial, respeitando essas características, a pessoa cresce, ela se desenvolve, encontra aprimoramento e não esquece mais porque ela continua sendo exatamente ela mesma. Sem dúvida. E nós percebemos que muitos entram na vida pública e não têm nenhuma facilidade de comunicação. Sim. Até porque querem eventualmente passar uma ideia, uma proposta,
passam de uma maneira errada, não são compreendidos e as pessoas ficam se perguntando por que essa pessoa é candidata? Eu não consegui entender o que ela quer passar. Tem toda a razão. Ela quer ser o meu legislador, ela quer ser o meu prefeito, o meu governador, o meu presidente, mas eu não estou entendendo a sua proposta por completo. Isto é oratória? Isto é falta de planejamento ou são as duas coisas? Olha, você sabe que, felizmente, graças a Deus, eu depois de todos esses anos atuando como professor de oratória, eu não preciso mais me subordinar. Eu poderia ter encerrado a minha carreira como professor de oratória. Eu sei que eu morreria porque eu faço esse trabalho de manhã, à tarde, à noite, sábados, domingos e feriados, e sou uma pessoa muito feliz porque faço aquilo que gosto de fazer. Você sabe muito bem disso. Quando eu recebo um político, e ele começa, não, porque tem que resolver o problema da saúde, porque tem que resolver o problema da educação, e percebo que aquela comunicação dele é vazia, não tem conteúdo. Aí eu começo a fazer as perguntas. Resolver o problema da educação, mas quantas escolas tem na sua cidade? Não sei. Quantos professores? Não sei. Quanto ganha o professor? Não sei. Que tipo de reivindicação? Quantos alunos fora da sala de aula? Não sei. Ora, se você não tem essas informações, quantos hospitais? Muito difícil. Quantos leitos? Quanto tempo a pessoa tem que esperar na fila para ser atendida? Morre gente na fila porque é atendido ou não? Não sei. Então está com um discurso vazio. Sabe o que eu faço? Eu ajudo o candidato. Eu falo, você volta para a sua cidade, vai lá com seus correligionários, faça um levantamento, pegue essas informações todas e aí você volta. Com certeza. Então, com isso, eu tenho a minha consciência tranquila, porque estou ajudando a comunidade, porque ele vai ser um político mais capacitado, mais inteirado. Estou ajudando o político porque aí não é o discurso vazio, ele tem um conteúdo e sim, aí sim eu posso fazer o meu trabalho com tranquilidade, pegar esse conteúdo que ele tem, organizar essa fala e fazer com que ele possa atingir o coração do eleitor, mas de uma forma competente, eficiente e autêntica, e não ficar jogando palavra fora. O senhor está ensinando ele a se ajudar. A se ajudar. Porque sem essas informações é impossível orientação. E tem outra, às vezes o candidato novinho, sei lá, 22, 23, é filho de político. Aí ele começa com o discurso dele e você vê que é tudo mentira o que ele está dizendo. Fala, pode parar, você é novo. Por que você vai incorrer nesse erro? Por que você vai ficar com o rabo preso logo no começo da sua carreira profissional? Você não tem necessidade de mentir. O mesmo trabalho que você tem para mentir, você tem para dizer a verdade. Então não deixe rastros. Aquilo que você falar hoje vai ser gravado. Daqui a 10, 15, 20 anos, essa gravação estará na mão de alguém. E aí vão dizer, olha o que você falou lá no passado, e não adianta dizer, mas eu era muito menino, era inexperiente. Isso fica como se você estivesse dizendo aquela informação naquele momento. Não conte mentira, procure dizer a verdade. Então eu tenho a pretensão de vez em quando, plantar uma semente positiva para que esse político, esse candidato que vai ser político no futuro, seja autêntico e sincero naquilo que está dizendo. Verdade. Nós vamos um breve intervalo e já voltamos com o professor Reinaldo Polito. Luxo não é nada sem resistência. Mitsubishi Pajero Dakar. Para quem gosta do luxo, mas não se contenta só com ele. Voltamos com o professor Reinaldo Polito. Professor, o senhor tem inúmeras obras. Nesses 38 anos de experiência, são mais de 2 dezenas de livros. São 24 livros, exatamente. 24 livros. Como é que está a última obra? Me parece que o senhor já está, eventualmente, com obras no exterior, traduzidas. Sim. Isso é uma alegria muito grande. Eu tenho tido o cuidado de escrever os meus livros e usando uma linguagem mais universal. E até os primeiros livros que eu escrevi, eu procurei reescrever e colocar também nessa linguagem mais universal, tirando aqueles exemplos muito regionais, muito específicos do Brasil e colocando exemplos que as pessoas estão acostumadas a ver no mundo inteiro. O último livro que eu escrevi é o Conquistar e Influenciar para se dar bem com as pessoas. Ele saiu simultaneamente na Itália. Na Itália saiu com o título de Conquistare, Influenciare, Parlare Bene.
e já no lançamento me disseram que está indo muito bem lá. Tive 2 livros publicados recentemente na Rússia, o Como Falar Corretamente Sem Inibições e o Super Dicas para Falar Bem em Conversas e Apresentações. Por sinal, falando um pouquinho, o livro Como Falar Corretamente Sem Inibições chegou agora na 6ª reedição da 111ª edição. Esse livro vendeu mais de 530 mil exemplares, ficou 3 anos e meio nas listas dos livros mais vendidos e foi publicado em vários países. E foi publicado agora na Rússia também. E o Super Dicas para Falar Bem em Conversas e Apresentações, você sabe, Alfredo, que a Veja vai fazendo o levantamento semanal dos livros mais vendidos. Quando chega no começo do ano, eles fazem um levantamento dos livros mais vendidos durante o ano inteiro. Em 2006, foi um dos 10 livros mais vendidos durante o ano inteirinho, segundo esse levantamento da revista Veja. Foi publicado aqui no Brasil com o título de Super Tips on Speak Noel, vai muito bem. Foi publicado aqui no Brasil em espanhol, Super Consejos para Hablar Bien em Charlas e Presentações. Nos países de língua espanhola saiu com o título de Conferências e Apresentações Exitosas. Vai muito bem na Itália, e Super Consigli Parlare Bene per Convincere Essere Protagonista. E agora na Rússia. Na Rússia eu não sei dizer qual é o título, porque, como eu dizia você no intervalo, é uma emoção muito grande você pegar um livro que você escreveu, olhar e não entender absolutamente nada do que está escrito ali, são esses livros em russo. E, curiosamente, o livro Como Falar Corretamente Sem Inibições foi publicado na Rússia e logo na primeira semana entrou nas listas dos mais vendidos lá também. Com certeza. E a comunicação na Rússia, ela precisa ser aprimorada, porque o chefe lá parece que não deixa ninguém falar, né? E ser eficiente, ele consegue tudo aquilo que quer. Essa questão faz parte da comunicação. Você tem que ser democrático, tem que ser autocrático, depende do objetivo que você tenha. Eu conheço líderes na vida corporativa autocráticos que conseguem excelentes resultados, outros que não conseguem. Conheço líderes democráticos que são excepcionais e outros que não conseguem resultado. Então, quando a pessoa descobre o seu estilo de comunicação e consegue aplicar de forma eficiente, aí tanto faz um quanto o outro. Dos líderes mundiais hoje, professor, quem que o senhor destacaria como um bom orador? O Obama. Obama é um bom orador. Até eu escrevi um artigo falando sobre a comunicação do Obama quando ele veio aqui para o Brasil. Ele é muito claro, né? Muito. E depois muito habilidoso. Quando Obama veio, ele fez as apresentações, eu escrevi o artigo contando que ele tinha lido os discursos. Aí foi uma surpresa, mas como? É que a câmera fechou em cima e o teleprompter estava bem aberto. Então ele lia de um lado, lia do outro lado, mas com tanta naturalidade que dava a impressão de que ele estava falando de improviso. E ele é muito rápido de raciocínio. Quando ele falou no Rio de Janeiro, estavam jogando 2 clubes, eu não me lembro agora se foi Flamengo e Fluminense, Flamengo e Botafogo, 2 times. E alguém lá da assessoria disse, olha, é interessante você mencionar, porque mesmo tendo um jogo importante, você tem uma plateia numerosa aqui. E ele foi nessa onda e disse, olha, eu quero agradecer a vocês, que mesmo tendo um jogo importante, com 2 dos maiores clubes cariocas, mesmo assim vocês estão aqui. Mas aí ele tinha dado uma pisada na bola, porque os que estavam ali não eram torcedores daqueles clubes, eram dos adversários. E aí começou uma espécie de vaia. Aí ele parou, fez a pausa, mas foi rápido e raciocínio. peguei vocês, como se ele tivesse feito aquilo de brincadeira. Então você veja a habilidade, a agilidade que ele tem de raciocínio para contornar uma situação difícil como essa. É um grande orador. Com certeza. Na verdade, eu tenho um CD de toda a campanha dele, da primeira eleição. Sim. Eu sou fã dele, número 1. E realmente eu acredito que ele ganhou a eleição pelo convencimento da comunicação. Ganhou, se comunicou muito bem, a mensagem muito bem passada, com muita credibilidade, com muita fé. Realmente ele é uma pessoa especial na oratória. Você veja o Lula, por exemplo, que é um exemplo tupiniquim nosso aqui, ele conseguiu tudo o que ele conseguiu na política a partir da comunicação. E você pode não gostar do Lula, pode detestar o Lula, não importa, mas quando você analisa alguém que depois de 8 anos chegou com mais de 80% de aceitação pública, opa, que tipo de discurso é esse? E o Lula tem uma habilidade muito grande, porque ele consegue dirigir o discurso de acordo com o tipo de público que ele tem. Ele vai falar para as massas, ele tem um discurso exclusivo ali para as massas, as pessoas entendem direitinho.
Então ele associa com futebol, associa com churrasco. Ele fala o que as pessoas É querem uma ouvir. técnica. É uma técnica. Quando ele vai falar com o empresário, ele usa um discurso, uma mensagem própria para o empresário. Então tem uma habilidade muito grande. Da mesma forma como o Fernando Henrique. Fernando Henrique, se você analisar os discursos dele no começo do primeiro mandato dele, era um discurso muito duro, pesado. Aí quando ele viu que aquilo não dava certo, ele falava da segurança do país como se estivesse falando da segurança do prédio dele lá na Rua Maranhão. Quando ele viu que aquilo não dava certo, ele começou a colocar mais emoção, mais vibração na fala, e aí sim ele conseguiu atingir o coração do eleitorado, tanto que se reelegeu com facilidade depois. Professor, o senhor acha que na atual circunstância da política brasileira, o momento que nós estamos passando, um momento de muita discussão, de muita reflexão, o senhor acha que está faltando líder no país? Falta. Falta sim. Você veja uma presidente como nós temos. A Dilma não tem carisma nenhum, não estou criticando a atuação política dela, mas não tem carisma, tem muita dificuldade de comunicação. Se você comparar a Dilma com o Lula, é um outro extremo. E mesmo assim, você não tem uma oposição eficiente, né? Você pega o Aécio, tímido naquilo que está dizendo. Você pega o Eduardo Campos, tímido naquilo que está dizendo. Não tem um discurso para tocar o coração das pessoas. Então, está mesmo faltando liderança. Liderança na comunicação está faltando? Liderança na credibilidade ou a liderança nos projetos? Ou os três? Então, você toca num... Porque a oposição hoje, o Eduardo e o Aécio, foram governadores muito bem avaliados, os dois, eu não sei se é uma coincidência, mas eles foram muito bem avaliados. Sim. Agora, mesmo assim, o senhor acha que falta um discurso de fé, de credibilidade e um discurso de desenvolvimentista, é isso? Eu, como não tenho rabo preso com ninguém, eu posso falar à vontade aqui. Eu estou te fazendo essa pergunta justamente por isso. Não tenho. Você pega o Aécio, que fez o Dilma Anastasia. Você não pode dizer que uma pessoa que fez uma campanha como essa seja oposição. Você pega o Eduardo Campos, que chama a Dilma de presidenta e que diz que o Lula é padrinho dele, não é oposição. Então, a atuação não é vista como uma atuação oposicionista. Então, não tem. No momento em que começar a colocar o dedo na ferida, mostrar os erros, aí sim você vai ter um embate maior. Tanto que a Dilma cai nas pesquisas e eles continuam caindo também. Quer dizer, o que está aumentando é o número de pessoas em dúvida e não o número de pessoas que estão tomando o lugar dela. Está faltando mesmo um pouco de liderança. E aí você toca num ponto importante, porque não basta só chegar e falar. É preciso agir como fala. Sim. Olha, a melhor aula de oratória ministrada até hoje no mundo foi o sermão da 60ª do Padre Vieira, 1655. E ali o Padre Vieira dava um puxão de orelha nos padres que eles estavam perdendo os fiéis naquela oportunidade. E ele ensinando como é que os padres deveriam pregar para que as pessoas continuassem ali na Igreja Católica. E num determinado momento do discurso, dessa pregação do Vieira, ele diz o seguinte: sabem, padres, pregadores, porque fazem pouco abalo os nossos sermões? Porque nós pregamos apenas aos ouvidos, nós não pregamos aos olhos. Sabem por que o Batista convertia tantos pecadores? Porque assim como as suas palavras pregavam aos ouvidos, o seu exemplo pregava aos olhos. Então o que está acontecendo é isso. Então aqueles que se julgam líderes, eles fazem um discurso, mas quando você compara a atuação com o discurso, você não tem credibilidade naquilo que está saindo ali. Sem dúvida. Professor, para o nosso telespectador que eventualmente vai precisar falar daqui a alguns dias e está extremamente inseguro, vamos dizer assim, algumas dicas rápidas que ele pode empregar, mesmo não tendo feito o curso, sim, mesmo tendo dificuldade, algumas dicas rápidas para ele errar menos e ser mais eficiente possível. O primeiro erro daquele que vai fazer uma apresentação, quase que de imprevisto e não de improviso, é tentar falar em público. Esse é um erro que você vai cometer. Cuidado. Não tente falar em público, porque quando a pessoa adota aquela postura de quem vai falar em público, ela não se conhece. Ela não conhece a voz, ela não conhece o vocabulário, ela não conhece a expressão corporal, ela é uma estranha para ela mesma. Ela está interpretando um papel. Então, o primeiro conselho é esse. Quando você for fazer uma apresentação, seja qual for, diante de uma plateia numerosa ou diante de algumas pessoas ali na reunião da empresa,
fale como se você estivesse conversando com 2 ou 3 amigos queridos na sala de visitas da sua casa. Se você conseguir, diante dessa plateia, diante desse grupo, falar como se estivesse conversando de uma maneira animada com esses amigos queridos, você vai desenvolver o melhor nível de comunicação que poderia pretender. Portanto, quanto mais natural, quanto mais espontâneo você for, mais eficiente será. Agora, ser natural não significa permanecer no erro. Por exemplo, tenha um volume de voz adequado para o ambiente onde você vai falar. Se você falar baixinho, aquela voz tímida, inseguro, você não vai ter credibilidade. Se você gritar demais, vai demonstrar muita ansiedade. Então, meça bem o ambiente onde você está, qual é a acústica da sala, se você vai encontrar janela ou porta aberta, se tem muito carpete ou muita cortina. A partir daí você vai ter um volume de voz. Fale um pouquinho mais alto do que seria suficiente para que as pessoas pudessem ouvir, para que você demonstre envolvimento, disposição, interesse em transmitir a mensagem. Não precisa ter uma dicção perfeita, mas de tal maneira que as pessoas possam compreender as palavras que você está transmitindo. Alterne o volume da voz e a velocidade da fala para que o ritmo seja muito agradável. Se você for falar para pessoas que estão exercendo a mesma atividade que a sua, você pode usar um vocabulário técnico. Por exemplo, o advogado, se usa um vocabulário técnico do direito, para advogados a comunicação vai ser eficiente. Agora, se ele vai falar com pessoas leigas, não familiarizadas com os termos do direito, e começa com jurisprudência firmada, direito consuetudinário, súmula vinculante, vai ter problema com a sua comunicação. Não pense porque alguns palestrantes e alguns humoristas usam palavrão e a gíria e tem sucesso com isso, que você poderá se apresentar da mesma maneira. Cuidado, o risco de cair na vulgaridade é muito grande. Gesticule de forma moderada, tenha um semblante arejado, comunicativo, olhe para as pessoas para que elas se sintam incluídas no ambiente e para que você possa ter um retorno da reação dos ouvintes. Gesticulação moderada, posicionamento elegante e bom contato visual. Com isso, você tendo começo, meio e fim, você vai ter sucesso com a sua comunicação. Parabéns. Uma aula, entrevista, mais aula com eficiência. Muito obrigado pela sua presença. Que o senhor continue ajudando milhares de pessoas com seus livros. Que o senhor tenha saúde para continuar nessa sua trajetória que o senhor ama. E eu agradeço muito a sua presença. Muito obrigado. Foi uma honra muito grande estar aqui no seu programa. É lógico que se alguém tiver interesse em aprimorar a comunicação, eu vou dar o endereço. Nosso site não tem senha para entrar, não tem objetivo de vender nada. Logo na capa do site você vai ter os testes. Por exemplo, você é bom de conversa, você sabe convencer as pessoas, são vários testes. Você sendo honesto na resposta, você vai ter uma avaliação que vai bater em cima. E no final da avaliação você vai ser encaminhado dentro do próprio site para um texto orientando sobre aquela matéria. E você vai encontrar ali também mais de 800 artigos que eu escrevi sobre comunicação. O que você procurar está lá. Se não encontrar, tem lá contatos, mande a pergunta, eu respondo a todas as questões e o endereço é bastante simples. www.polito.com.br www.polito.com.br E no Facebook também nós postamos todas as semanas dicas e vídeos sobre comunicação. Vai ser um prazer recebê-lo lá. Muito obrigado pela presença. Obrigado a você que nos assistiu e a qualquer momento, Dr. Reinaldo Polito está no site, o site é completo, nas redes sociais, você pode participar de todas as formas. Agradeço a sua participação na rede social conosco e até a próxima segunda-feira. Muito obrigado. And now Obrigado, professor. the end is near, and so I face the final curtain.